Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 19º domingo do tempo comum do ano B. O texto deste domingo se encontra lá em João 6, de 41 a 51, que nos diz assim: Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então podes dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Amados irmãos e irmãs, Jesus tinha de fato já dito que era o pão que desce do céu. E os judeus não gostam. Por que os judeus não gostam? Porque quando Jesus começa a falar que ele é o pão que desce do céu, ele está dizendo que ele vem da parte de Deus. E os judeus sempre têm a seguinte compreensão, né? Primeiro, só existe um único Deus. Jesus, ao dizer que vem de lá, não era coerente com a teologia judaica. Então, por esse motivo, é uma crença em dois deuses. E crer em dois deuses é um grande pecado para o judaísmo. Então, primeira crítica que eles já colocam na cabeça. Aí eles começam a fazer o quê? Se você é esse homem que diz que desceu do céu, por que a gente conhece seu pai e sua mãe? Não faz sentido. Era a compreensão que eles tinham. Claro, isso também já passou dentro da esfera católica. Mas a Igreja Católica já teve concílios, discussões teológicas que entenderam que não é incoerente. Nós temos uma fé trinitária. Então é uma outra perspectiva. Mas o que acontece? Eles começam a diminuir a missão de Jesus. E, portanto, a diminuir o próprio Cristo. Ah, mas tu não é filho de José? Né? Mas a gente não conhece teu pai e tua mãe? Que história é essa? É impossível não lembrar da primeira leitura. É impossível não lembrar da angústia, da frustração, da missão que parece que está sendo decaída da vida de Elias. O profeta Elias, lá na primeira leitura, ele até mesmo desejou morrer. Ele até mesmo quis talvez ali desistir da missão. Jesus passa por esse embate. Só que eu acho interessante que o evangelista João, ele não fica mostrando Jesus abatido. Jesus é tão cheio do Espírito Santo que, mesmo em meio às murmurações do povo, às reclamações do povo, Jesus permanece focado na sua missão. E aí, segundo o texto, diz assim, Jesus começa a falar: Não murmureis entre vós. E ele diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu vou ressuscitar no último dia. Jesus começa então a falar para aquelas pessoas: olha, eu tenho o poder de ressuscitar. Ou seja, eu sou Deus, mas o povo deixava entrar por um ouvido e sair por outro. E ele começa, e aí eu quero do versículo 47 em diante, dizendo assim: Quem crê possui a vida eterna, eu sou o pão da vida. Ele está dizendo o seguinte, que aquele que acredita que Jesus é o pão que vem do céu, esse alcança a vida eterna. E é por esse motivo que Jesus acaba falando que quem come deste pão nunca vai morrer. Para dizer o seguinte, não é que você não vai mais falecer um dia, você vai falecer sim, é natural do ser humano. Mas você, na verdade, quem come deste pão, quem se alimenta verdadeiramente da Eucaristia, entende que a Eucaristia nos aponta para o céu. A Eucaristia é a antecipação desse banquete celeste. A Eucaristia nos fortalece para a nossa caminhada de fé. A Eucaristia nos dá força para que a gente não desista no decorrer da caminhada. E por que eu estou apontando isso? Porque a gente pode lembrar lá da primeira leitura. A primeira leitura mostrava Elias fraco, sem ânimo, querendo desistir. Um anjo aparece e diz a ele: levanta-te e come. Aí é interessante, né? Ao saber que a Eucaristia também é chamada de pão dos anjos, eu fico pensando, olha, os anjos dando o verdadeiro pão, né? Para nós hoje. Ao dizer: Lucas, está cansado. Lucas, não está aguentando. Levanta-te e come. Olha para a Eucaristia. Olha para o sacramento dos sacramentos. Olha para esse pão que vem do céu. Levanta a tua cabeça e anda. Não é para você ficar encurvado.
porque tem um caminho grande pela frente. Isso também hoje, à luz da primeira leitura / Evangelho, nós podemos pensar a mesma coisa. Em meio às dificuldades da missão, nós temos o pão da vida. E Ele quer nos fortalecer, porque tem-se um caminho ainda longo até chegar ao céu. Existe um caminho longo ainda para essa estrada que nos leva junto ao Pai. E para chegar lá, eu preciso do verdadeiro alimento, que pode me dar ânimo, que pode me dar vida. E esse pão é o próprio Cristo. O versículo 51 é muito claro, né? É a minha carne dada para a vida do mundo. Não é uma palavra metafórica. É Cristo quem de fato dá a si mesmo para nos alimentar. É Cristo que dá a si mesmo. Mas eu quero dar alguns elementos aqui para ajudar vocês na reflexão desse final de semana. Alguns apontamentos, tá bom? Um bom caminho para esse final de semana refletirmos também é sobre as nossas murmurações. Os judeus murmuram, Elias, quer queira, quer não, murmura, e Jesus diz no versículo 43, não murmureis. Então a gente poderia pensar, por exemplo, à luz da primeira leitura e do Evangelho, se nós estamos sendo homens e mulheres que somos alimentados pela murmuração. Porque tem gente que é assim. Não tem um dia bom enquanto não reclama de alguma coisa. Então, não murmureis. Segunda coisa que a gente pode pensar nesse final de semana, ao juntar a primeira leitura com o Evangelho, é também pensar neste caminho que eu preciso fazer até chegar ao céu. É preciso sair do estado da murmuração e ver além. E para isso é preciso caminhar. E para caminhar eu preciso de alimento. Então nós podemos pensar sobre esse caminho que é sustentado pela Eucaristia. Enxergar a Eucaristia não como um ponto final, mas como um ponto de partida. A Santa Missa para mim tem que ser um ponto de partida. Eu vou à missa para que a partir dela eu seja motivado para ser um cristão melhor. Porque o grande problema de muita gente é que acha que a missa é o fim. A missa não é o fim, a missa é começo. Ali está o começo da minha caminhada, ali é o meu levantar. Ali é onde eu chego destruído, murmurando, cansado, fadigado. E lá eu levanto-me, eu como e agora eu vou começar a andar, porque o caminho é longo. Então, nós podemos pensar sobre a murmuração e podemos pensar sobre essa nossa caminhada de fé. Mas um terceiro ponto que a gente pode finalizar pensando, né, é sobre o que é que tudo isso aqui aponta para o céu. Jesus acaba falando muito, né, que quem crê possui a vida eterna e que esse pão faz com que você viva eternamente. O quanto nós temos essa visão escatológica, ou seja, essa visão de que a Eucaristia aponta para a eternidade. Às vezes eu acho que a gente está falando pouquíssimo sobre o céu. Então parece que a gente esquece na verdade, de que a Eucaristia nos prepara, uma antecipação daquilo que o nosso sonho tem que ser viver a vida inteira ali. O banquete eterno, juntamente com o Senhor. Mas uma última coisa que eu posso comentar ainda é cuidado para nós não sermos como esse povo, que diminuímos a missão de Jesus só porque a gente conhece Ele. Aquela frase, né? Santo de casa não abre um milagre. Cuidado para não diminuir as pessoas assim. Foi o que o povo estava fazendo com Jesus. Não vamos repetir esse mesmo procedimento. Mas pelo contrário, abramos os nossos olhos e aprendamos a acolher o novo de Deus, que muitas vezes é pela pessoa que mora conosco, mas que Deus também quer falar a nós por meio dessa pessoa. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!